Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo aqui no QA Phelps, né? Trazendo aqui para vocês a continuação. No último vídeo a gente trouxe aqui um pouco sobre testes, tipos de testes. E hoje, né, mais um quadradinho aqui, né, que nem eu falei, vou tentar lotar esse quadro do Miro aqui com todos os nossos conteúdos. Então hoje eu trazendo aqui mais um quadradinho aqui pra gente. Eu quero falar um pouco, né, introduzir aí, até pra gente poder conseguir trazer futuramente a questão da automação de testes, né? Então hoje eu vou trazer aqui um pouco sobre o BDD, o que é o BDD, né? Um pouco mais teórico do que é o cenário de teste e o que é aquela linguagem given, and, when e then que a gente escreve, que é o Gherkin, né? É uma linguagem específica de domínio. Então, começando, né, por BDD, né, que é Behavior Driven Development, que é o desenvolvimento orientado a comportamento. Se eu estiver errado eu vou colocar na edição, mas se eu acho que eu não estou errado não. O BDD, ele é o desenvolvimento orientado a comportamento. Ele é uma abordagem de desenvolvimento de software que coloca o foco no comportamento do sistema, né? Então, no comportamento do sistema, focado nisso, a gente vai ter a metodologia, né? O BDD é uma metodologia, uma abordagem de desenvolvimento de software. Em vez de apenas, né, se concentrar ali em escrever o código para implementar as funcionalidades, o BDD ele começa escrevendo histórias que descrevem um comportamento desejado do software, do ponto de vista do usuário, do cliente final, enfim. Essas histórias elas são como narrativas, né, que elas vão explicar, digamos assim, o objetivo, né, daquela funcionalidade, daquela parte do software, daquele cenário, enfim, daquilo, né? E ao escrever essas histórias, nós nos concentramos em descrever os resultados esperados do sistema, né? Aonde a gente sempre vai ter um objetivo final e conhecido para chegar, objetivo final e conhecido para chegar, e basicamente isso seria um fluxo aí de BDD, né? Que é o Behavior Driven Development. Nós nos concentramos em descrever esses resultados esperados, né, os objetivos finais, o resultado esperado, em termos de comportamento observável, né, a ação do cliente em si, a ação do usuário em si dentro do sistema, né. E aí eu tô falando aqui, falo de escrever cenário, escrever história. O que é cenário de teste, né? O que seria o tão falado aí? Eu acho que eu já falei pelo menos uma vez em cada vídeo lançado aqui. Eu já falei pelo menos uma vez o cenário de teste, né? A história, a feature, a funcionalidade em si. O cenário de teste, ele é algo que vai me mostrar, que vai descrever, que vai mostrar para alguém, né? Não precisa ser para mim, pode ser para quem está lendo ele, como chegar em um objetivo final, né? O objetivo final e como alcançá-lo. Acho que é a forma mais simples de descrever o cenário de teste, né? Que é o que? É basicamente aqui um cenário de login. Então, vamos dizer assim. Acho que aqui tá bem resumido, mas dá para entender. O objetivo final já é conhecido. O sistema liberar minha entrada. A história é como eu vou chegar, é a funcionalidade de fazer login e como eu chego lá, como eu chego no objetivo final. Tem todos esses passos anteriores. Isso aqui é um cenário de teste. O cenário de teste, ele pode ser ligado ao nome Gherkin. E eu vou falar desse nome Gherkin daqui a pouco. Vou deixar ele aqui, mas eu vou falar dele daqui a pouco. Esses cenários, né, mas vamos aprofundando um pouco mais nisso aqui. Esses cenários, eles são como roteiros, né, scripts que descrevem uma interação do usuário com o sistema e o resultado esperado dessa ação, né, o resultado esperado da ação do usuário no sistema. Cada cenário de teste é uma situação específica que a gente quer testar para garantir que o sistema esteja funcionando conforme o esperado. Por exemplo, um cenário de teste de login, que ele vai descrever o que deve acontecer quando o usuário tenta fazer login no sistema. Quando o usuário acessa o sistema, insere seu nome, o usuário correto, isso é um bom ponto, informa o usuário correto, informa senha correta, clico em entrar, o sistema libera minha entrada. Lembrei disso aqui agora. E aí, né, um cenário que todo ele calha para o sucesso e o objetivo final é o sucesso, ele vai ser um cenário que vai validar essa funcionalidade de fazer login. E aí entra a questão do Gherkin, né? O que é o Gherkin? O Gherkin é a linguagem, vamos dizer assim, específica de domínio, é chamado de DSL, que é utilizado para escrever cenários
de teste de uma forma muito específica, inclusive, e legível. Então esse mesmo cenário aqui que a gente viu de fazer login, que a gente descreveu aqui, a gente reescreve ele com algumas palavras-chave antes das palavras já escritas ali em cima. Então eu tenho uma feature, uma funcionalidade que é o que? Fazer login. Essa funcionalidade, ela tem o que a gente chama de passos específicos, né? Então eu tenho uma história a ser contada com palavras-chave que são given, when, and e then. Tem também o but, mas eu não vejo muito sendo usado, não, para ser bem sincero, mas existe também. Então o mesmo cenário ali em cima aplicado agora com o Gherkin, ele ficaria basicamente com essas palavras-chave no começo, né? Descrevendo literalmente a ação do usuário. Então, given, dado que acesso à aplicação, and, vejo a tela de login, when, informo o usuário correto, and, informo senha correta, and, clico em entrar, then, sistema libera minha entrada. O que foi feito aqui? Eu coloquei o Gherkin, vamos dizer assim, né? Eu estou utilizando o Gherkin para escrever o mesmo cenário que foi escrito aqui em cima. Aqui em cima, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Só que esse aqui está escrito com Gherkin. O Gherkin, ele é uma, né, como já falei, uma linguagem específica de domínio, uma DSL, que ele usa essa sintaxe mais simples, baseada em palavras-chave feature, given, when, then e and e but também tem. But de mas, né? Porém, vamos dizer assim. E essa linguagem ela é projetada para ser compreensível por todas as partes interessadas no projeto. A ideia é que cada um consiga ver isso aqui e entender qual que é o processo para realizar este cenário, que é o que? De login. O Gherkin permite que a gente escreva os cenários de teste de maneira bem clara e precisa, garantindo que qualquer um realmente entenda o que está sendo testado e o resultado, né, esperado do cenário criado, né, da funcionalidade descrita. Então, em resumo, o BDD ele ajuda a gente a alinhar o desenvolvimento de software com o comportamento esperado do sistema, de modo que isso nos permita criar um cenário de teste que vai descrever uma história, feature e funcionalidade que tem objetivo final definido e como alcançá-lo, gerando um cenário de teste que a gente utiliza o Gherkin para poder escrever de uma forma sintaxiada, não sei se essa palavra existe, mas uma forma pré-definida aí pelo mundo do pessoal de teste, com uma sintaxe bem simples e inclusive utilizada para fazer automação. Então, na automação, essa frase given acesso à aplicação, ela vai ser automatizada utilizando a linguagem que for, né, Java, Python, que for, para poder virar um comando da programação na tela, um clique da programação, uma espera da programação, uma validação da programação em tela, né? Resumidamente, é isso. Mais um vídeo aqui nosso que acho que ficou bem curtinho, mas por enquanto bem introdutório mesmo, vai ficando bem curto assim mesmo. A gente tem que ir levando, né? E aprendendo. Lembrando sempre, não sou o melhor profissional da área de QA, posso ter passado alguma informação incorreta aqui, está livre o campo de comentários para complementar informação, me corrigir ou tirar sua dúvida. Deixa o like aí no vídeo se você gostou, sua dúvida já falei nos comentários e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.